Alô pessoal, muito boa noite. Boa noite, você que está acompanhando aí, para você que está acompanhando aqui na nossa programação aqui do Conversa de Torcedor, aqui no canal do YouTube. Está começando mais um Conversa de Torcedor Notícias nesta terça-feira, 16 do mês de dezembro. Está chegando aí o final do ano, está chegando aí as festas, fim de ano com vocês aí. Muito obrigado por estarem conosco, tá bom, pessoal? Muito obrigado por estarem com a gente, tá bom? Agradecemos a você que está nos acompanhando. Muito obrigado por estarem conosco aqui nessa programação especial aqui do Conversa de Torcedor Notícias aqui no nosso canal do YouTube, terças e quintas-feiras, é claro, às 18 horas com vocês aqui no Conversa de Torcedor. É isso aí, mais palmas, muitas palmas da galera. É isso aí, muitas palmas da galera. E falando aqui sobre o futebol carioca, que temos aí as preparações aí da grande final da Copa do Brasil e também da Copa Intercontinental, porque amanhã teremos aqui jogos aí de Flamengo contra o PSG, valendo o título da Copa Intercontinental, também tendo aí o jogo entre Vasco e Corinthians, jogo da grande final da Copa do Brasil, e também falando do futebol carioca e também do futebol verde e amarelo do Brasil. Exatamente, o futebol brasileiro entrando em ação, e vocês vão acompanhar aqui no Conversa de Torcedor esse papo aqui no nosso programa nesta terça-feira, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Meus amigos e minhas amigas, se inscrevam no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixando aqui like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanha para as redes sociais do nosso Conversa de Torcedor, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, temos aí terças e quintas-feiras às 18 horas aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias, falando de tudo que está acontecendo do nosso futebol carioca, e também às 11 da manhã, também falando sobre esse pré-jogo da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians no segundo jogo no Maracanã, e também da repercussão da atuação do Flamengo na Copa Intercontinental também, e também falando muito sobre as informações de Botafogo e Fluminense também, de contratações, dispensas, que nós vamos estar falando aqui para vocês, tá bom? 11 da manhã, neste sábado, 11 da manhã, repito, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, também acompanhando pelo site radionsc.com, também pela Radiosnet, acompanhando aí de tudo que está acontecendo no futebol carioca, também no esporte em geral para você, tá bom? Muito obrigado por estarem com a gente. E vamos aos destaques nesse programa. Luiz Araújo projeta a final do Flamengo contra o PSG e garante que o time não vai mudar sua forma de jogar. E falando, a gente não vai mudar a nossa forma de jogar. Então, Luiz Araújo falando aí nesse jogo que vai acontecer amanhã na grande final da Copa Intercontinental. E no Vasco, Puma se declara ao clube e reafirma o desejo de renovar o contrato, destacando identificação e confiança no projeto. Então, tendo aí o destaque do Vasco nessa semifinal da Copa do Brasil, Puma Rodrigues, tendo aí o seu destaque aí na semifinal e ajudando o Vasco para chegar à final da Copa do Brasil. Zubeldia projeta o número de reforços para 2026 no Fluminense, e pensando no projeto, planejamento e fortalecimento do elenco. Então, tendo aí nesse projeto que vai acontecer em 2026 e tendo aí o número de reforços para o Fluminense no ano que vem, o Luiz Zubeldia. E o Botafogo, o clube negocia a contratação de um destaque do campeonato ucraniano, mirando reforçar o elenco para a próxima temporada. Essas e outras notícias, a partir de agora você confere aqui no Conversa de Torcedor Notícias, que está começando a partir de agora para você, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, vamos falar aqui da decisão da Copa Intercontinental. Aliás, que no Rio de Janeiro vai ter um ponto facultativo, porque temos aí Vasco e Flamengo nas decisões, de amanhã, inclusive. Então, temos aí amanhã, temos aí o ponto facultativo
na cidade do Rio de Janeiro por conta dos eventos esportivos, né, do Flamengo contra o PSG e o Vasco contra o Corinthians. No primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena, que nós vamos estar acompanhando. Mas vamos falar aqui primeiramente do Flamengo, inclusive, e que o Flamengo essa final do Mundial, a Copa Intercontinental, lá no Catar. E falando sobre isso, e que tivemos aí o Luiz Araújo falando sobre esse confronto de amanhã às 2 horas da tarde, horário de Brasília, 8 da noite, no horário de Doha do Catar. E falando da projeção dessa grande final do Mundial, né? Da Copa Intercontinental, né? Da FIFA. E o Luiz Araújo projetando essa decisão contra o PSG e ressaltando que o Flamengo não mudará sua forma de jogar. E tendo a informação aí do GE. Em entrevista que aconteceu dessa segunda-feira, que aconteceu na entrevista coletiva que aconteceu ontem, e ele também fez o elogio ao time francês e disse que o rubro-negro não poderá errar. E diz o seguinte: acho que o jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato, totalmente diferente do que foi. Ali foi um jogo de fase de grupos, agora vai ser uma final. É um jogo muito estudado, muito truncado, e a gente sabe disso. E também, concluindo, a gente não vai mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Não poderemos errar, por exemplo. Tenho certeza que faremos um grande jogo e, se Deus abençoar, sair com essa vitória, que é o sonho de toda a nação. Então, o Luiz Araújo, e que projetando essa decisão, e este será o terceiro jogo no ano da equipe rubro-negra contra os europeus, né? Que enfrentou contra o Chelsea, que ganhou de 3-1, perdeu para o Bayern de Munique nas oitavas, 4-2 na Copa do Mundo de Clubes. E também ele falando sobre isso também, e tendo de um pouco mais de aprendizado no Mundial de Clubes, que agora tendo aí essa experiência para a equipe rubro-negra de não poder errar nessa decisão. E disse aí o Luiz Araújo: não podemos errar, são jogadores de alto nível, os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern, a gente falhou em alguns lances. Isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados. Então, tendo também aí contra o Bayern de Munique, ele relembrando sobre aquelas falhas que ele teve no jogo contra o Bayern de Munique, né? O jogo que perdeu por 4-2, a equipe do Flamengo contra o Bayern de Munique, em que o Flamengo não pode errar, né? Que não pode errar nessas decisões, né? Que você não pode errar. Isso que garante aí para o time ter a conquista maior. Então, e também, né, sobre esses fatos também, até o Luiz Araújo falando sobre de que vendo os jogos do PSG, ele tendo aí como que a equipe do PSG joga na Champions League, né, em que ele falou o seguinte, em que o PSG não joga, não encantou só a ele, né, do Luiz Araújo, mas ao mundo inteiro, né, por conta daqueles jogos aí do PSG e até da goleada na final da Champions League contra a Internazionale, 5-1 no jogo aí que a equipe do Luiz Henrique despachando aí a equipe italiana, né, e isso garantiu aí o título máximo da Champions. E também o grupo rubro-negro sabe dos grandes jogadores que tem, não só defensivamente, mas ofensivamente, com certeza faz a diferença. Então, falando aqui do meio de campo da equipe do PSG, que tem o Vitinha, o João Neves, o Fabián Ruiz, que é um jogador pensante no meio de campo, que faz aquelas jogadas que possa sair jogando.
o Kvaratskhelia pelo lado esquerdo, o Dembélé na ponta direita, e mais na frente, que podemos falar aqui, ou o Doué, ou o Barcola fazendo falso 9, e o centroavante Gonzalo Ramos, né, que entra às vezes no segundo tempo e marca os seus gols. Então, o Flamengo precisa tomar muito cuidado, né, tendo mais atenção a isso, né, ofensivamente, da equipe do time do PSG. E falando sobre isso também, para finalizar aí, o Luiz Araújo dizendo: jogadores que são muito diferentes num contra um e podem decidir o jogo. O melhor de tudo é que conhecemos todos eles. Sabemos que no momento do jogo pode sair alguma coisa diferente, mas vamos estudar muito, mais do que já estudamos, e se Deus quiser sair com esse título, que é o sonho de todos nós. É claro que provado isso, está provado que o Flamengo tentando aí conseguir esse título, tentar sair com o título de bicampeão mundial. É lógico que temos aí a equipe do Flamengo, o Felipe Luiz, tendo aí a capacidade dele, que até de uma forma construtiva falei, tendo críticas, né, ao longo do tempo, por conta de colocações diferentes, tendo de apostar de alguns jogadores, por exemplo, do Samuel Lino, que não venha jogando, e a torcida do Flamengo pedindo Cebolinha, né, para ter um jogo pela ponta esquerda, que o Cebolinha vem entregando melhor nos últimos jogos do que o Samuel Lino. Já também na defesa, que temos aí uma boa fase na defesa, né, que tivemos da fase artilheira de zagueiros, né, o Léo Ortiz, o Danilo principalmente, e do Léo Pereira, né, que fizeram os gols, os dois últimos fizeram os gols contra o Pyramids do Egito na última partida que valeu a equipe do Flamengo a final da Copa Intercontinental e conquistando aí a Copa Challenger. Então, tendo aí uma boa fase do Flamengo defensivamente com os zagueiros, e também, né, tendo as atenções também para o meio de campo. O Pulgar precisa jogar mais, né, daquilo que jogou contra o Pyramids, e também do Cruz Azul. Jorginho, né, que é um jogador pensante do setor de meio de campo para puxar mais aos ataques, e o Arrascaeta, né, que fez gols aí, em 2 gols, 2 assistências, né, em 2 partidas, enfim. Então, tendo aí o jogador principal dessa equipe rubro-negra para essa fase final. Então, o Felipe Luiz tendo aí esses estudos para ir contra o PSG, que é uma equipe fortíssima, né, mais qualificada no futebol, para a disputa pelo título de campeão da Copa Intercontinental, que vai ser emocionante. A partir das 2 da tarde, horário de Brasília, 8 da noite, horário Qatari, no horário de Doha, no Catar, teremos aí a disputa da Copa Intercontinental, valendo o título para o Flamengo, o bicampeonato mundial, que não vem desde 81, há 44 anos, um jogaço que vai acontecer amanhã entre Flamengo e Paris Saint-Germain. 2 horas da tarde, horário de Brasília, terça-feira, ou melhor, quarta-feira, né? Quarta-feira, melhor dizendo, às 2 horas da tarde, horário de Brasília, e 8 da noite, horário Qatari, tá bom? Então vamos falar aqui agora do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que se qualificou para a final da Copa do Brasil depois de 14 anos. 14 anos de espera, né, meus amigos? Né? Ganhando nos pênaltis, perdeu de 1-0 no tempo normal, venceu no primeiro jogo pelo placar de 2-1, ganhou nos pênaltis, teve competência para se classificar nas penalidades, né? Treinou para isso, né? Porque todos dizem o seguinte: pênalti é loteria, mas isso já tá assim esse termo, pênalti é loteria, é uma coisa meio assim, não é tipo ultrapassa, mas meio batida essa frase, né? Esse ditado, né? Mas de uma maneira que você prepara para cobrar pênaltis, né? Pênalti para quem sabe cobrar, como diz o canhota de ouro, né? O canhoteiro de ouro, o Gerson, sempre diz, né? Pênalti é para quem sabe cobrar, e também para o goleiro, para defender os pênaltis, para ter consciência de defender, né?
tanto para o goleiro quanto para o jogador que cobra pênalti, tem que se preparar muito bem. E acabou acontecendo aí que o Léo Jardim defendeu 2 cobranças de pênalti com o John Kennedy perdendo e o Canóbio, que chutou no meio do gol e o Léo Jardim defendeu. Então, competência dos pênaltis para a equipe do Vasco se qualificar para a final da Copa do Brasil, né? Mas vamos falar aqui sobre nesse fato do Puma Rodrigues, né? Puma Rodrigues que foi destaque, né, das semifinais da Copa do Brasil, né? E substituindo o Lucas Piton, que não está jogando na equipe do Vasco com um problema de lesão e só volta no ano que vem, inclusive. E o Puma Rodrigues se declarando, né, ao Vasco da Gama e também lógico, né, dessa discussão de renovação de contrato, né, que isso é muito importante para o jogador. Então vamos falar aqui desse nível, porque então nesse fato, para a gente falar em que o Puma, repito, se declara ao Vasco e reafirma o desejo de renovar o seu contrato. Então temos aqui o Jogada 10, tem as informações sobre isso, que o autor do gol do pênalti que garante, sacramentando aí a classificação do Vasco para a Copa do Brasil, a final da Copa do Brasil depois de 14 anos, ainda está indefinindo, assim, ainda está em indefinições, né, indefinição do seu futuro. Então, o lateral tem contrato com o Cruz Maltino até o final desse ano. Ambas as partes desejam a renovação de contrato, mas ainda não chegaram a um acordo, né? O jogador afirmou que está com a cabeça na decisão contra a equipe do Corinthians e afirmando que ama o clube e também deseja permanecer. E falando sobre isso, eu agora só penso na final, classificamos e trabalhamos para isso, eu deixo isso para os meus empresários. Estou muito focado na final, depois veremos o que acontece. Eu amo muito o Vasco, deixo isso para os meus empresários, que eles falem com o clube. O foco é 100% na final, que é o mais importante para nós. Então, o jogador que, repito para vocês aqui, foi muito importante nesta fase de semifinal, né, improvisado na lateral esquerda, lateral direito de origem, né, o Puma Rodrigues. E o Diniz quer também essa renovação, né? O Puma Rodrigues tem no treinador um grande aliado, né, para permanecer no Vasco, e o treinador não poupou elogios ao lateral direito, que tem sido fundamental atuando pela esquerda, né, que para o Diniz a renovação de contrato é questão de tempo. Diz o seguinte, que teve aí, elogiando aí o jogador Puma Rodrigues, falando, o treinador, acho que ele está cada vez mais perto de renovar. É um desejo do Puma, um desejo do Vasco e um desejo meu. Já falei isso explicitamente, né? É um jogador que reúne características muito importantes para um grande jogador de futebol, tem boa velocidade, é grande, jogador que tem tempo de bola excelente, vocação ofensiva, contundente. E somar os 2 jogos, talvez o Puma tenha sido o jogador que ficou mais perto de fazer gol. No primeiro jogo, acho que teve 5 oportunidades, esteve na frente participando de cruzamentos, afirmando isso o Diniz, e que também completou. Nesses 2 jogos, defensivamente, ele foi muito bem, embora o gol tenha saído do lado dele. Ele estava em uma situação de dobra de marcação, ele teve de sair e o Robert Renan chegou um pouquinho atrasado, mas ele foi muito bem defensivamente, está vivendo em um momento muito especial, é um cara que tem um carisma, é um cara que tem um carisma com gol, embora seja lateral, quase como se fosse o atacante. É um lateral artilheiro, na hora de bater o pênalti é a mesma coisa, ele se coloca à disposição para cobrar, e como contra o Botafogo, tem frieza para bater pênalti. E também, né, de fato, o Puma Rodrigues tem gosto pelo gol, são 8 feitos de diferentes maneiras, o lateral já marcou de fora da área, de dentro, e até de cabeça, e mostrando sempre muito oportunismo, né,
né, no ataque também, precisão, né, para ajudar os ataques do Vasco e fazendo gols. Em disputa de pênaltis, o uruguaio também se garante. Além de converter as cobranças contra o Botafogo e Fluminense nesta Copa do Brasil, o jogador também marcou contra Atlético Paranaense e Fortaleza no ano passado e também na eliminação para o ABC em 2023. Então, nesses dois jogos foram muito importantes para o Puma Rodrigues, né, em que teve aí, principalmente no segundo tempo, em que ele marcou muito bem defensivamente o avanço do Serna pelo lado direito do Fluminense, né, que foi muito bem na marcação, principalmente no segundo tempo do primeiro jogo na Copa do Brasil, né, é um jogador que é polivalente, um jogador que sabe jogar. Então essa confiança do treinador Fernando Diniz vale muito a pena, em que o jogador ganhando confiança para essa grande final, perante a lesão do Lucas Piton, que não vai jogar nesse ano de 2025 por problemas de lesão. Então o Puma Rodrigues tendo essa confiança redobrada do Fernando Diniz para conseguir esse título da Copa do Brasil contra o Corinthians, né? O primeiro jogo vai ser na Neoquímica Arena em São Paulo. Então, certamente que essa confiança passa não só pelo treinador, mas também pelos seus colegas, pelo time e também pela sua torcida, né? A torcida do Vasco também, que também passa a acreditar do potencial do Uruguai, que vem aí de ascensão aí em decisões aí, principalmente na Copa do Brasil, que agora terá aí de uma extrema importância para a equipe do Vasco nessa confiança no uruguaio Puma Rodrigues, que também, né, acreditando na renovação de contrato, que agora é evidente aí que terá aí de extrema confiança, principalmente daquilo que pode acontecer aí, talvez aí depois da Copa do Brasil, lógico, né, depois daqui dos próximos dias, nas próximas semanas, tentar aí conversar aí e se acertar para conseguir essa renovação de contrato e continuar na equipe do Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Isso vale muito a pena. Então vamos acompanhar Corinthians e Vasco, jogo que vai acontecer nesta quarta-feira às 9h30, horário de Brasília, e no domingo teremos aí a final da Copa do Brasil, que também teremos a programação especial do Conversas de Torcedor na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, às 11 da manhã, neste sábado, falando aí do pré-jogo no Maracanã, do segundo jogo da grande final da Copa do Brasil. Vale a pena conferir essa programação especial para você, torcedor do Vasco, para você conferir aí, torcedor vascaíno, ligado na programação aqui do Conversas de Torcedor na Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Vale a pena conferir nesse pré-jogo que vai acontecer aí no sábado às 11 da manhã, e no domingo teremos aí a grande final da Copa do Brasil. Você não pode perder nessa não, hein? Grande final da Copa do Brasil, que teremos aí o jogo aí entre o Corinthians e Vasco da Gama, que primeiro na Neoquímica Arena às 9h30 da noite, horário de Brasília, e no domingo teremos aí às 18h30, horário de Brasília, 18h30, o confronto entre Vasco da Gama e Corinthians, a grande final da Copa do Brasil. Repito, pré-jogo a partir das 11 da manhã, neste sábado. Vale a pena conferir nas preparações aí desse grande confronto que vai colocar e que vai sagrar ou Vasco ou Corinthians o novo campeão da Copa do Brasil, né, de futebol, né? O Vasco tentando aí o bicampeonato, o Vasco tentando aí o bicampeonato depois de 14 anos, e a equipe corintiana tentando aí o tetracampeonato de Copa do Brasil, né? Tetracampeonato, né, de Copa do Brasil, que também tendo aí de um jejum aí muito grande a equipe do Corinthians, hein? A equipe corintiana que não conquista aí desde 2009, né? Desde 2009, 16 anos sem conquista. Então, bastante tempo aí a galera corintiana aí tentando conseguir soltar o grito de campeão e soltar o grito de tetracampeão pelo lado corintiano, e para a torcida do Vasco soltar o grito de bicampeão da Copa do Brasil. Vale a pena conferir, você não pode perder nesse pré-jogo de sábado às 11 da manhã na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no programa Conversa de Torcedor, tá bom? Vamos falar aqui agora, falando aqui do Fluminense, que agora tendo aí o planejamento,
né, planejamento agora para 2026, tendo aí o novo presidente, aí o Matheus Montenegro, que vai estar gerindo, né, na presidência do Fluminense, e agora tendo aí a equipe tricolor, e que tivemos aí a notícia, né, de que o Thiago Silva não deve ficar para 2026 no Fluminense, né, que tem essa dúvida, inclusive, na cabeça dos torcedores do Fluminense, né, que até falando aqui da notícia do Thiago Silva, inclusive, que foi noticiada, que até estou vendo aqui para o GE, inclusive pelo ge.com, e que o Tricolor tenta uma última cartada, mas a resposta foi definitiva, né? E que o Thiago Silva não vai ficar no Fluminense para 2026, né? Então, tendo aí internamente, né? Depois da Copa do Brasil, depois desse jogo contra o Vasco, o clima era de pessimismo quando a permanência, né? Inicialmente, o zagueiro repito, o zagueiro manifestou, melhor dizendo, publicamente, pensando aí em se aposentar nos gramados, né? Ao fim do vínculo que tinha, melhor dizendo, com o clube, e em junho de 2026, né, que vai até em junho do ano que vem. E de lá para cá, a distância da família continua em Londres, porque os filhos atuam na base da equipe inglesa, que se tornou um farto para o jogador. E apesar da notícia, o Fluminense não foi pego de surpresa, isso porque o zagueiro já tinha falando aí sobre essa possibilidade desde outubro desse ano. Além disso, o jogador e o zagueiro também tinham um acordo que abria a porta para a possibilidade de saída nesses últimos 6 meses por conta de questão familiar, né? E também teve aí a informação que teve aí com a jornalista Aline Nastari, né? E o Fluminense tentou convencê-lo a permanecer e usou isso da fase de grupos da Libertadores e a proximidade da Copa do Mundo no ano que vem, né? Mesmo com seus 41 anos de idade, como trunfos, né? Nesse projeto. E, no entanto, o ambiente já é de despedida. E ainda não está claro se o jogador voltará ao futebol europeu, porque tivemos aí a notícia recentemente que ele foi vinculado ao Milan da Itália, né, pela imprensa italiana, né? A aposentadoria também é uma opção, né? Mas o Thiago Silva manifestou um sonho de jogar a próxima Copa em uma entrevista recente ao France Football. E o campeão da Champions League pelo Chelsea, com passagens pelo Milan e PSG, Thiago Silva retornou ao Fluminense no meio do ano passado e vem sendo peça fundamental do elenco. E o zagueiro foi um dos melhores na segunda partida na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, e converteu o pênalti, inclusive, abrindo a disputa que valia a vaga para a final. O time, no entanto, não se classificou, acabou sendo eliminado e encerrando o sonho do Thiago Silva de ser novamente campeão pelo Clube do Coração. Então, de fato, isso daí, então, essa definição do Thiago Silva de não permanecer no Fluminense também, né? Falando também do Martinelli, com a sondagem do Cruzeiro, inclusive, para contratá-lo, né? Que nós vamos falar isso aqui um pouco mais à frente, né? Que também não deve que não deve ter saída facilitada, né? Porque a gente tem aí a situação do Martinelli, inclusive. Vamos falar aqui do Martinelli antes, que, né, nessas notícias aqui estão chegando aqui assim, chegando, né, para informar aqui, porque já estamos aí em final de ano, então as contratações aí estão chegando, entre indas e vindas do futebol, então vamos estar aqui acompanhando. Então meus amigos, temos aqui do One Football, que tem as informações aí do Martinelli com o Fluminense, inclusive que o Martinelli que tendo aí esse contato do Cruzeiro para contratá-lo, né? E tendo situações iniciais para sondar a situação do Martinelli. Saudações tricolores.com tem essas informações. O meio-campista Martinelli entrou no radar do Cruzeiro para a próxima temporada. De acordo com as informações do jornalista Everton Guimarães, lá em Belo Horizonte, o Clube Mineiro já realizou contatos iniciais nos últimos dias para sondar a situação do atleta. Até o momento, porém, o Fluminense não recebeu nenhuma proposta oficial pelo jogador. Internamente, o volante segue normalmente à disposição
da comissão técnica e faz parte do planejamento que nós vamos chegar até aí, do caso do planejamento para 2026, do caso que o Zubeldia falou, que nós vamos estar falando aqui, sendo um dos pilares também, Martinelli, do time. E revelado em Xerém, na base do Fluminense, Martinelli é um dos jogadores mais identificados com a camisa tricolor nos últimos anos, apesar de já ter sido contestado por parte dos seus torcedores, por parte da torcida nos últimos anos. Ele, enfim, conquistou os torcedores e vem sendo ovacionado a cada jogo que passa no Maracanã. O Matheus Martinelli renovou o seu contrato com o clube neste ano e prorrogando até o final de 2027. Por isso, qualquer avanço em uma possível negociação dependerá de uma oferta formal e também da avaliação da diretoria. O jogador está valorizado e uma saída não seria facilitada, ainda mais para um clube do Brasil, né? Do clube do Brasil. Então temos aí essa situação do caso do Martinelli, né? De sondagem do Cruzeiro tentando a sua contratação. Mas vamos falar aqui falando de planejamento, de projetos, que nós estamos falando sobre isso. Falando aqui, o Zubeldia falando sobre esse projeto para 2026, né? De projetando de número de reforços no Fluminense para a próxima temporada, inclusive. Então, falando aqui do Zubeldia, em que o portal Terra tem informação sobre isso, que nessa projeção o técnico argentino será responsável por conduzir a construção do elenco para a próxima temporada junto com a diretoria, né, com a diretoria tricolor, inclusive, né, que terá aí a nova direção, inclusive do presidente novo, que é o Matheus Montenegro. E após a eliminação do Fluminense na Copa do Brasil, o Fluminense foca suas atenções no planejamento para o ano que vem. E em coletiva no último domingo, inclusive, que tivemos aí, o Luiz Zubeldia estipulou 4 ou 5 reforços para a próxima temporada. No entanto, ressaltou que ainda se preocupa com as saídas, né? E no caso aí que eu estava falando aqui, do Thiago Silva, do Martinelli, que vinha se preocupando, e falando da seguinte forma: nós conversamos, mas é um momento sensível para falar. Acabamos de ser eliminados. Não me parece ser o momento certo para falar disso. Melhor dizendo, não me parece ser o momento certo para falar disso. Repetindo e consertando aqui. Estou digerindo a derrota, mas tem 4 ou 5 opções para poder reforçar e poder potencializar a equipe. Tem também questões de saída, temos que ver um pouco de tudo. O mercado é difícil, vamos fazer o possível dentro da realidade do clube. Essa aí é as palavras do técnico Luiz Zubeldia, que também aí o tricolor entra de férias e se reapresenta no começo de janeiro para a disputa do Campeonato Estadual e também do Campeonato Brasileiro, que inicia no dia 28 do mês de janeiro, que vai ser de um calendário puxado aí no futebol brasileiro, porque temos aí a Copa do Mundo da FIFA, inclusive com 48 equipes. E um dos possíveis reforços é a volta do Nino para o Fluminense, né? Que hoje está no Zenit da Rússia. O defensor prioriza a volta tricolor, que já tem acordo com o defensor. No entanto, Cruzeiro e Palmeiras têm interesse nesse jogador. Então ele falou sobre isso, declarando aí o Zubeldia falando sobre isso. Claro que esse tipo de jogador é sempre bem-vindo. É jovem, zagueiro, já tem uma história aqui recente importante. Tomara que possamos trazê-lo. Vamos ver o que acontece depois em outras posições, seguramente. Não consigo ser preciso agora porque não tem sentido falar sobre só das posições. Só vamos dando conta à medida que contratamos. E com a eliminação do Fluminense, para a gente ressaltar aqui, o Fluminense encerra a sua participação nesse ano. O clube chegou à final do Campeonato Estadual, ficou na 5ª colocação do Brasileiro, parou na semifinal da Copa do Brasil e, além disso, ficou na mesma fase da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, tendo aí, de fato, a equipe do Fluminense tendo aí das maneiras aí do projeto que teve
mas não chegou, né, tendo títulos, né, nesse ano da Copa do Brasil também, principalmente, que era o sonho, né, do bicampeonato que foi desperdiçado aí nas cobranças de pênaltis na semifinal. Então, dessa aí, que tendo aí algumas mudanças, também de preocupações de saídas, né? O Luiz Beldia tem também essas preocupações, então tendo aí muita cautela para conseguir obter essas informações, tentando aí falar com a diretoria sobre esses casos. Então aí o Luiz Beldia tendo aí tela nesse momento por conta da eliminação, né, da Copa do Brasil, mas tendo aí o começo de planejamento do Fluminense para o ano que vem, que vai ter aí o Campeonato Estadual e também o Campeonato Brasileiro, que vão iniciar em janeiro por conta do Campeonato da Copa do Mundo de Clubes, né? Ou melhor dizendo, Copa do Mundo de Seleções, né? Eu tô confundindo aqui. Copa do Mundo de Seleções com 48 equipes, né? Que vai ser aí um calendário puxado que eu vou te contar, hein? Meus amigos e minhas amigas, que eu vou te contar, hein, né? Uma coisa aí meio complicado aí, mas vamos acompanhar aí o Fluminense tendo aí essas mudanças aí, principalmente tendo a colocação do treinador Luiz Beldia para o ano que vem em termos de contratações e também dispensas, tá certo? Então, meus amigos, vamos falar aqui sobre do caso aqui do Botafogo, que nós vamos estar aqui falando. Meus amigos, vamos falar aqui, né, antes de falarmos aqui do jogador, tendo aí do jogador aí do futebol ucraniano, né? Do futebol ucraniano, tendo aí um jogador que está aí, que o Botafogo tá interessado. Mas vamos falar aqui, primeiramente, nesse caso, que temos muitas notícias aqui temos muitas notícias sobre os assuntos também importantes aí. Tem um jogador venezuelano também que está aí, né, sendo cogitado. Nesse caso aí do jogador, o Greger Mendonça, né? Então temos aí o jogador, o Botafogo negocia com destaque do futebol ucraniano, né? Do campeonato ucraniano, e os clubes estão negociando. Então temos aí o Portal Terra tem informação. Então o atacante Greger Mendonça, que está do Grifbas da Ucrânia, segundo o GE, o clube apresentou a proposta para o clube ucraniano e está debatendo. Então, temos aí o Botafogo seguindo no mercado, né? Buscando as contratações para a próxima temporada, tentar destravar, né, pelo centroavante na equipe ucraniana. Então, o venezuelano tem 24 anos de idade. É a opção do clube, que está em busca de reforçar o lado esquerdo de seu ataque, e o que foi um problema crônico, né, de seu ataque nessa temporada 25. E o venezuelano agradou a comissão técnica do David Ancelotti, e o clube diagnosticou que existe uma carência de jogadores verticais em seu ataque por conta de lesões, o que fez com que o cuiabano tivesse que ser utilizado como ponta esquerda, além do Monturo também e o Joaquim Correa, que também tem características, né, para atuar centralizados. E ele, Mendonça, estava emprestado pelo Angostura, melhor dizendo aí, do futebol venezuelano, ao Grifbas no início desta temporada, no início do ano, mas a equipe ucraniana exerceu a opção de compra quando o Botafogo fez proposta. E por conta disso, os clubes agora estão debatendo as cifras de uma negociação. E o Botafogo já deixou a contratação do Lucas Vidalba do Nacional, e apenas exames médicos separam aí a oficialização, né, de contratação aí do atacante uruguaio que atua do Nacional. E, no entanto, o atacante atua pelo lado direito do ataque. Por conta disso, o clube corre atrás de jogadores que atacam por profundidade, né? Jogadores que atacam em profundidade. Mas aí, na atual temporada, o Greger Mendonça marcou 5 gols, deu aí 7 assistências para a equipe ucraniana, e o jogador agradou o alvinegro, né? Que busca jogadores com velocidade, repito, com velocidade para o ataque. Então,
é importante aí para o Botafogo de estar aí nesse mercado do futebol, tentando as contratações aí, se movimentando, mexendo aí nessas situações. Mas também, né, dessa situação de negociações, eu estava vendo aqui de um detalhe também, até para que vai tendo de obter aqui informações, né, atualizações sobre esse caso do Rafael Veiga, né, que o Botafogo prepara 90 milhões por Veiga do Palmeiras. Ainda não sabemos ainda, de que nós vamos estar vendo aqui do site MUBH, né, Nayara Souza, que tem as informações, né? Então, tendo aí essas informações sobre o Rafael Veiga, que pode estar, né, tendo uma negociação para atuar no Botafogo, porque o Botafogo, liderado pelo John Textor, né, monitora a situação aí do Rafael Veiga, estuda uma investida pesada para tirar o meia do Palmeiras. A SAF alvinegra estaria disposta a abrir os cofres e enviar uma proposta que pode chegar à casa de 90 milhões, né, 90 milhões de reais, cerca de 14,2 milhões, né, de dólares na cotação atual, e o objetivo, claro, trazer um nome de impacto capaz de decidir os jogos grandes e elevar o nível de protagonismo do elenco. Essas informações aí, essas informações do MOU BH, né, que nós vamos estar, né, tendo uma atualização aí ainda mais por conta dessa situação, se vai para frente ou não, porque é um jogador que tem mais também de um preço, né, 14,2 milhões de dólares, cerca de 90 milhões, é uma coisa muito cara. Então, eu acho que, né, nessas circunstâncias aí, que pela realidade do clube, isso é de uma forma que tem assim de ter meio cauteloso, né? Mas do outro lado do balcão, no entanto, o discurso é de resistência. O Palmeiras não trata o Veiga como saída programada, mesmo após uma temporada de oscilações. Ele segue nos planos do Abel Ferreira para 2026. A diretoria alviverde sinaliza que só aceitaria negociar se houvesse um pedido expresso do próprio jogador para mudar de áreas, o que transforma a intenção do Botafogo em uma operação de guerra nos bastidores. Então, tendo de fato aí que também aí para o Botafogo não basta chegar com um cheque, é preciso convencer o atleta. O Rafael Veiga tem um histórico vitorioso no Palmeiras, é identificado com a torcida, né? E além disso, o sonho europeu ainda existe, né? Em 2025, o empresário André Cury chegou a mencionar que havia promessas de venda e citou os clubes como o Barcelona e também o Milan no radar, embora a idade comece a pesar para o velho cliente. E se a Europa não apresentar uma proposta concreta, o Botafogo aposta em um projeto esportivo e financeiro para seduzir o meio-campo que hoje atua no Palmeiras, né? O caso do Rafael Veiga. E a ideia é apresentar a mudança para o Rio, não como um passo lateral, mas também como uma chance de ser o rosto de um novo ciclo, né, vitorioso, né, de um ciclo vitorioso, né, vencedor na SAF mais agressiva, né, do país, né, que é uma coisa do tipo de negociações, de projetos para conseguir ter uma mentalidade vitoriosa na equipe do Botafogo, né? Então, e também do John Textor, né, se o John Textor, né, realmente colocar isso dos 90 milhões na mesa pelo jogador, será a declaração de força do Botafogo desde a criação da SAF. O Veiga é um símbolo do jogo grande, né? Porque tendo aí nas partidas decisivas que o Rafael Veiga vem aí participando, e algo que o Botafogo busca consolidar em seu DNA. Então, esse de fato aí que principalmente também o Botafogo buscando aí, mas também pelas informações também do MUBH, nesse preço de 90 milhões, cerca de 14,2 milhões na cotação atual, eu até falo aqui que até meio cauteloso, né, meio cauteloso sobre essa negociação, mas também tendo o John Textor para tentar conseguir contratar, porque vamos aguardar isso, se vai para frente ou não, ou tendo aí de atualizações aí sobre o caso que
se não teve nenhum contato com o Rafael Veiga, né, que teremos aqui atualizações aí de momento para que a gente possa falar com vocês sobre isso o melhor possível, porque o Rafael Veiga foi citado, né, aí pela, né, de transferência para o Botafogo, então vamos aguardar sobre, nesse caso, a informação do MUBH, né, que a gente vamos tentar aí saber de tudo que vai acontecer nas negociações. O Botafogo está se mexendo agora para tentar conseguir ter as contratações de agora para a próxima temporada 2026. Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia de sempre, agradecendo demais a sua companhia nesse dia 16 de dezembro. Tá chegando o final do ano, festa de fim de ano, Natal, Ano Novo, né? Uma coisa muito importante. E também jogos festivos, né? Que teremos aqui o jogo aí do Galinho Zico, que vai ter no Maracanã, né? Nesse final de ano, no Maracanã, agitando a galera, os fãs do futebol, também os fãs de Zico, né? Aplausos para o Zico. Isso, muitas palmas para o Galinho de Quintino, o Galinho Zico, né? Que fez tanto pelo futebol, que está fazendo até hoje, né? Demonstrando aí a arte do futebol do Flamengo, também do futebol brasileiro, né? Que não atuando mais jogando futebol, né? Porque tem aí hoje dos seus 60, dos seus 73 anos de idade, olha só aí, vitalidade do Galinho de Quintino hoje, 73 anos, e com muita história do futebol do Flamengo, também do futebol brasileiro, sendo o maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo, também um dos grandes artilheiros da história do futebol verde e amarelo. Brasil! Isso aí. Exatamente. Grande Zico, Zicão, Zicaço, como dizia o Jorge Cury, né? Saudade do Jorge Cury, né? Grande narrador, o locutor padrão do rádio brasileiro, que é o Jorge Cury. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia em mais um Conversa de Torcedor Notícias nessa noite de terça-feira, 16 do mês de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua companhia. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, deixa aquele like, seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha também pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês, vale a pena conferir, toda terça e quinta, e também às 11 da manhã, nesse sábado, 11 da manhã, teremos aí uma programação especial nesse segundo jogo da final da Copa do Brasil, entre Vasco e Corinthians no Maracanã, pré-jogo para vocês. Esse segundo jogo vai ser no Maracanã às 18h30, com muitas informações, também as concentrações e tudo mais, o histórico das equipes, enfim. Então vamos acompanhar esse pré-jogo neste sábado às 11 da manhã na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, e o jogo no domingo, 18h30 no Maracanã, segunda partida nas finais da Copa do Brasil, o Vasco buscando o bicampeonato da competição que não vem desde 2011, e a equipe corintiana que tentando aí seu quarto título tetracampeonato, que não conquista desde 2009, 16 anos sem títulos da Copa do Brasil. Então vai ser um jogo emocionante do início ao fim. O primeiro jogo vai ser nesta quarta-feira no Itaquerão, né, o Química Arena, às 9h30, e no domingo, 18h30, no Maracanã, grande decisão da Copa do Brasil. E também falando aqui da repercussão da participação do Flamengo no Mundial, também vamos falar aqui muito sobre o Botafogo e Fluminense, né, nas mexidas, né, nessas indas e vindas, né, em negociações, que vai ter aí o mercado da bola agitando aí nesse finalzinho de ano e também no começo no ano que vem, tá bom? Muito obrigado a todos, também acompanha aí 11 da manhã, nesse sábado agora, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pela Dial 98.7 FM, também pelo site radioinsc.com e também para a Rádio.net, falando tudo sobre o futebol carioca e também do futebol brasileiro e também do esporte em geral. Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus, um forte abraço e quinta-feira estamos juntos com vocês aqui do Conversa de Torcedor. Forte abraço, felicidade a todos vocês e até quinta-feira, hein? Conversa de Torcedor Notícias aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Aquele abraço e até lá. Tchau, tchau. Uma boa noite.